Olá, aqui é Diego Mangabeira. Nesse vídeo eu vou te ensinar as 3 estratégias para você vencer seus medos imediatamente. Assim, de uma maneira que você consiga criar, forças dentro de você, forças internas, que você consiga barrar qualquer tipo de medo que pode entrar na sua vida. Então vem comigo nesse episódio que você vai gostar. Quando nós falamos em vencer seus medos, nós temos que entender que, na verdade, os nossos medos são criados aonde? Na nossa mente, no nosso cérebro. Então a primeira estratégia que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é você recondicionar o seu cérebro. Ou seja, se você tem uma condição na sua vida atualmente de negatividade, de passividade, de inércia em relação a tudo que você vem realizando na sua vida, a probabilidade maior de ter alguma coisa errada com a sua mente, com o seu cérebro é muito grande. Por quê? Na maior parte das vezes nós temos a culpa, ou mesmo criamos a culpa, na verdade, de um incidente externo. Existem pessoas, não sei se é o seu caso, mas pessoas que se consideram vítimas de tudo. Vítimas do sistema, da família, vítimas das amizades, ou mesmo do trabalho, enfim, sempre coloca a culpa em um fator externo. Mas, na maior parte das vezes que nós enxergamos, inclusive com meus atendimentos de coaching, tratamentos, treinamentos, cursos, o que mais percebo é que as pessoas, na verdade, têm uma tendência a colocar a culpa no fator externo, mas, de uma certa maneira, essa parte interna que não foi trabalhada, nós podemos denominar como autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ou mesmo o coaching, ajuda nesse auxílio para que a pessoa se enxergue e consiga trilhar esse caminho sozinha. Então, assim, recondicionar seu cérebro, você conseguir estratégias que deem certo, faz muito sentido se você pensar em relação ao ambiente que você está, então, ao seu redor. Como que são as pessoas ao seu redor? Onde você está nesse exato momento? Que tipo de hábitos você tem nesse exato momento? Então, se são hábitos destrutivos, negativos, a probabilidade de você pensar negativo é muito grande. As sinapses cerebrais aqui no cérebro, elas acontecem assim. Você tem tanto, de duas maneiras, na verdade, você tem a transmissão química, como tem a transmissão também elétrica, que é o impulso elétrico. Que é o mais conhecido, se a gente pensar até em termos de visão, se você vê em vídeos a relação cérebro, então você vê aquele neurônio passando aquele tipo de mecanismo elétrico, então é o mesmo princípio, você tem os impulsos elétricos passando em torno do seu corpo, mas da mesma maneira existem os impulsos químicos, na verdade é a transmissão química que acontece em substâncias entre um neurônio e outro, na verdade como se fosse uma troca, e então assim, isso vai denominando, vai passando para o seu cérebro e isso gera também ou toxinas ou substâncias positivas para o seu organismo. Tudo isso é consequência direta de você. Não existe ninguém que possa fazer isso, a menos que você deixe alguém interferir, por exemplo, na sua parte corporal. Então vamos pensar, as drogas, o cigarro, ou qualquer tipo de alucinógeno, até o álcool, por exemplo, afeta onde? Afeta aqui. Então a maneira em relação às suas sensações, sentimentos, emoções, elas são potencializadas. Na verdade isso é a transmissão química. Então você tem estados os quais o seu corpo não é acostumado a ter. Então vamos pensar, quando você toma muito álcool, você tem a sensação de estar bêbado, mas na verdade seu corpo está normal. A única coisa que aconteceu é que a substância química que você ingeriu, ela fez uma transmissão, no caso química, no seu organismo, no caso vai ser no seu cérebro, e isso denominou para todas as suas partes que você está em outro estado. E esse tipo de estado não é o estado convencional. Então você percebe, por exemplo, pessoas alcoólatras, pessoas que usam drogas, na verdade elas se condicionam a sempre fazer isso porque isso dá prazer, Isso a gente não vai falar nesse vídeo, mas o que eu quero te dizer, o condicionamento que você tem para o cérebro é causado por você, não é nenhuma condição externa. E eu não vou falar também em relação a tratamento para álcool ou para as drogas, não é o objetivo desse vídeo, tudo bem? Mas o objetivo desse vídeo é o quê? Perceba que seus hábitos condicionam a maneira que você pensa. Se é a maneira que você pensa, é a maneira que as sinapses cerebrais estão sendo condicionadas na sua mente. E como a gente condiciona isso? É ação, é atitude. Vamos pensar, você quebrar essa barreira em relação ao que você está realizando atualmente. Se as pessoas ao seu redor, você sabe que são tóxicas, são negativas, sempre estão vendo coisas negativas, tragédias, ou mesmo os programas que você assiste televisão, se você assiste televisão, eu não assisto, por exemplo. Então, há muito tempo já, alguns anos eu não assisto e não vejo nenhuma vantagem em ver. Eu não sou desinformado, às vezes as pessoas falam isso, mas você vai ficar desinformado. Tem até um livro bacana que eu acho bem interessante eu citar aqui, que é Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss, que pode destravar, inclusive refletir, fazer você repensar, será que isso tem a ver comigo? Ou mesmo a internet, você buscar sites que sejam interessantes para a tua vida, que tragam um valor, o conceito de valor, inclusive, eu trabalhei em outros vídeos anteriores aqui no Coach TV, também em outros vídeos aqui no canal do YouTube. Então assim, perceba que existem sinalizações
externas para o seu organismo, alguma coisa está errada, tá bom? E condicionar o seu cérebro também. A qualidade dos seus livros, a qualidade dos vídeos que você assiste. Se você só assiste baboseira, é aquela coisa de humor que todo mundo está assistindo, é muito fácil você o quê? Pensar como a maioria. Isso porque você, novamente, é como se fosse você gravar. Hoje, na verdade, quase não tem essa habilidade, né? Porque hoje é tudo automático, então a gente antigamente tinha o MP3, o cassete que você tinha que gravar, o vinil que você também comprava, então você tinha aquele ambiente de gravação, né? Então acho que é mais fácil a gente simbolizar isso. Então se você pensar numa fita cassete, né, você o que precisava de um aparelho, né? No caso, eu tinha um aparelho bem grande em casa quando eu era criança, eu me recordo bastante, e a gente gravava as músicas que nós gostaríamos de gravar, mas na verdade a gente tinha que condicionar, a gente tinha que apertar o play junto com o rec e com o pause. E a partir do momento que a música que você queria, né, tocasse na rádio, naquela época era rádio, você soltava o pause e gravava. A mesma coisa do seu cérebro. Ele não sabe o que é bom ou é ruim. Na verdade, ele vai te mostrar sobrevivência. Ele vai te mostrar aquilo que você conhece. Muita gente acha que é assim, o meu cérebro, minha intuição, né? Às vezes confunde com a intuição, que tem a ver com espiritualidade. Nem vou tratar nesse vídeo aqui. Mas, mas meu cérebro disse para eu não fazer isso. É lógico. O seu cérebro é condicionado à sobrevivência. A neurociência explica por quê. É como se você tivesse estático, uma raiz forte. E uma árvore com raiz forte é difícil, né, sair do chão. A menos que, por exemplo, cause um tornado e arranque mesmo a raiz da terra com força. Foi o que aconteceu, inclusive, na cidade de Campinas, neste ano, né, que eu tô gravando esse vídeo em 2016. Vai até passar a matéria aqui, mas o tornado fez com que várias árvores, né, a natureza mesmo, se reinventasse, porque quebrou várias coisas, até praças públicas da cidade de Campinas, né? Eu tava na cidade no incidente que aconteceu, então assim, foi algo extraordinário até pro Brasil, né, pro país. Então assim, imagina que as coisas podem acontecer e ao mesmo tempo o recondicionamento também pode acontecer. E recondicionar é o que? Você abandonar velhos hábitos destrutivos, tóxicos, para se alimentar de algo que é sólido, verdadeiro, positivo. Coisas que são positivas. E não é aquela coisa só da afirmação, né? Eu sou vencedor, eu sou guerreiro, eu sou vencedor. Ficar no espelho o dia inteiro falando isso. Não é isso, tá? Vai além disso. Isso é importante também. Porque a partir do momento que você condiciona a ter uma série de declarações positivas na sua vida, eu falo mais em relação a poderosas mesmo, de poder, que te empoderam em relação àquilo que você faz, você consegue impactar pessoas, consegue servir pessoas, consegue se amar e amar outras pessoas. Isso que é real, é físico, né? Inclusive no meu sistema de alta performance eu trabalho muito com meus clientes em relação a isso, de você o quê? Sair daqui pra cá. E isso é mental, isso é cerebral. Inclusive em atendimentos que eu fiz a atletas, pessoas que trabalham muito com essa parte física, você percebe que na verdade a restrição não é física, não é o corpo físico, não é a biologia, mas é a mente. Então, crenças limitantes te limitam aqui. Passado limita onde? Aqui. E aqui, quando trava, você não consegue ir pra frente. Pode estar acontecendo isso na sua vida, legal? A segunda estratégia para você vencer seus medos imediatamente é o quê? Criar um plano de ação efetivo. Não adianta você, eu quero, Diego, eu desejo do fundo do meu coração, mas não faz nada. Ou mesmo se faz, não coloca no papel. 90% do seu sucesso é planejamento. Então, se você neste exato momento tem medo de fazer um planejamento, Diego, mas é estático, eu sou uma pessoa que sou dinâmica, eu viajo, eu gosto de ver coisas novas. Tudo bem, mas o que eu posso te dizer, estatística, né, pessoas de sucesso, pessoas de alta performance, pessoas de classe mundial, elas têm um plano de ação físico. Tem um caderno, né? Eu sempre incentivo isso. Tem um journal, tem um diário, um caderno que anda contigo o dia inteiro, com uma caneta e anota, faça anotações. Você não imagina o potencial que tem que você tirar do seu cérebro, inclusive os cortes cerebrais são utilizados de uma maneira completamente diferente. Você usa o seu WhatsApp, o seu Facebook, o computador, de você colocar no ambiente físico, no papel mesmo. Então você utiliza áreas cerebrais diferentes. Se a gente relembrar, nós estamos distanciando dessa parte tangível. Até eu falei em outros vídeos sobre isso em relação a dinheiro, né? Que existe mais dinheiro virtual do que real. É a mesma coisa. Se você se distancia muito dessa realidade, que é o que você pode tocar, o físico, você o quê? Você cria um ambiente de ansiedade, incerteza, medo muito maior. É lógico, você não controla isso. A única coisa que você controla é a tua própria vida. Então para de querer controlar tudo, para de querer controlar todos os sistemas. Controla a si mesmo, já é difícil, porque exige de você algo diferente. Então cria um plano de ação. Se você nunca criou um plano de ação, é muito simples. Primeiro, eu te recomendo, pega um papel, pega uma caneta, agora nesse exato momento,
Talvez você esteja passando aqui no YouTube, se não se inscreveu aqui nos meus vídeos, se inscreva. Aqui é real. O que eu lido aqui são estratégias, metodologias que dão certo, metodologias que eu estudei nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia. Então assim, faz muito sentido se você colocar em prática. Não adianta nada você me ouvir, me ver agora, nesse exato momento, fizer nada. É muito legal aqui passar pelo YouTube e não fazer nada, é muito bacana. Só que tua vida não muda se você não agir. Bacana? Então assim, coloca no papel 8 metas que você deseja, 8 metas que você gostaria de ter. Use o verbo no presente, posso, quero, faturo, ganho, né? Ou mesmo compro. Começa a pensar sobre isso, coisas que você gostaria hoje. Eu sempre falo, começo de ano, as pessoas na verdade não pensam muito nisso, se focam muito em relação à parte, às vezes, intangível das coisas, e não acreditam muito, na verdade, dessa força que seu cérebro tem, força mental. Isso interfere em tudo que você realiza ao longo do ano, né? Ou mesmo aquela hipocrisia que tem no final de ano, todo mundo vira bonzinha. Eu acho que a hipocrisia, tenho até que falar isso no meu posicionamento, porque o Natal, né, que na verdade é uma representação, tem que ser o ano inteiro. Você não pode deixar de ser uma pessoa naquele período, naquele mês, e não pode ser o ano inteiro. São 11 meses de inércia. Que vida é essa? Essa vida medíocre de 11 meses não fazer nada em um mês querer fazer tudo. É a mesma coisa, eu já treino a academia há mais de 8 anos. Eu quero te dizer isso porque tem tudo a ver com o plano de ação. O que acontece na maior parte das academias, eu gosto de academia, não sei se você gosta, se faz yoga, eu faço yoga, por exemplo, pilates, você gosta de fazer caminhada, não importa. Que bacana você fazer exercício físico, legal? Mas o que acontece na maior parte das pessoas, 97% das pessoas, o quê? Abandonam a academia no inverno, abandonam a academia no outono e vão lá na primavera, ou no verão, o quê? Para querer recuperar toda a inércia do ano, toda a falta de mobilidade, o sedentarismo, só para ter um corpo bacana no verão, ir para a praia, né, desfilar para a mulherada ou mesmo a mulherada para os homens. Então assim, isso aí na verdade é algo que acontece, não estou falando algo sobre o meu ponto de vista, mas é algo que acontece, vocês sabem disso. Mas o que acontece na maior parte das vezes? Seu corpo, ela não é uma máquina que você consegue destrinchar, né? Por exemplo, trabalhar de uma vez por todas. O que acontece na maior parte das vezes? Que você tenta dar um choque, né, de uma vez. Você o quê? Comete erros e traumas muito sérios. O seu corpo, se você é mulher, você sabe disso, mas o efeito sanfona, sabe disso que eu tô falando. Mas você engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, o que continua. Por quê? Não tem sustentabilidade. Você é homem, a mesma coisa. Se você tem porque o homem tem mais isso, mas, como fala, tem uma série de hormônios, né, principalmente do crescimento, que aí você consegue queimar mais rápido. Tanto que você pode ser muito magro e aí não consegue engordar, como você pode ser uma pessoa gorda e não consegue emagrecer. Os hormônios interferem muito, mas se você quer um corpo bacana, você sabe que você tem que abdicar, né? Então assim, às vezes você não consegue fazer isso, você fica frustrado. Mas qual que é a dica em relação ao plano de ação? Estabeleça planos de ação que você consegue realizar. Estabeleça planos de ação realistas. Essa é a grande sacada para você vencer seus medos imediatamente. Não adianta criar algo num País das Maravilhas, no Alice do País das Maravilhas. Você precisa ser real, concreto, algo que você pode fazer. Se o seu plano de ação em relação à parte física é 2 vezes fazer práticas esportivas, faça. Ah, Diego, mas eu ouvi falar que numa pesquisa que era 3 vezes por semana era o melhor. Não importa, é você que tem que se importar com aquilo que você realiza. No seu relacionamento íntimo, por exemplo, você pode pensar, um plano de ação é fundamental. As pessoas caem no comodismo hoje. E aí o que acontece? Falta amor, né? Entre aspas, na verdade nem tinha, e aí as pessoas se separam. Hoje é o relacionamento descartável. Como diria o Mário Cortella, em um dos textos, né, vou até colocar a frase aqui, mas ele fala hoje da maneira que as pessoas estão encarando os relacionamentos, que antigamente nós tínhamos, até nas famílias, um conhecimento em relação ao relacionamento que era pamonha, né? Você demorava para realizar a pamonha, então todo mundo se reunia na cozinha, conversava, falava dos seus problemas, falava das suas dificuldades, falava das suas alegrias, dava risada junto. E hoje o quê? Hoje todo mundo tá virando um relacionamento miojo. Miojo é rápido, ninguém conversa, entra na cozinha, sai da cozinha, ou seja, ninguém mais se vê, ninguém mais se conversa. Então assim, faça diferente. Você não precisa seguir todo mundo, não precisa criticar, mas Diego, tem tanta gente assim, né? O mundo está perdido. Tem gente que fala assim, mas aí o que acontece? Você não recondiciona seu cérebro, você não age nessa segunda estratégia em relação a criar seu plano de ação. A tua contribuição para isso, ela é incrível. O mundo precisa de exemplos e você pode ser um exemplo diferente. A terceira estratégia é o quê? Faça algo que te dê medo todos os dias. Isso é muito interessante, porque teu cérebro vai falar, não faça, não faça. E você vai em frente.
Siga o seu caminho. Não tenha medo, mas vai com medo mesmo se for. E por que isso acontece? Quando você vai com medo, né, você primeiro, não é que você tem medo, é que o seu cérebro está te dizendo, mandando uma mensagem para todo o seu organismo, né? E isso pode fazer com que você trema, né? Porque você tem medo. Por exemplo, o medo do escuro, né? Então você vê alguns filmes, né? A pessoa o quê? É muscular, né? Você tem a retenção muscular e ela fica fixa, né? Então é um músculo fixo que não consegue se mexer, então isso também se condiciona, mas tem a parte nervosa também, né? Porque a parte nervosa de todo o seu organismo, ela fica também em prontidão, em vigilância. O que pode acontecer? Quando você cria um hábito de fazer uma coisa que te dá medo todos os dias, você cria este hábito de fazer algo que dê medo todos os dias. E aí entra em algum choque que eu quero te passar, que é um conceito da meta desconfortante. Se você quer algo diferente na sua vida, você tem que se condicionar a fazer algo diferente. E a meta desconfortante é o quê? Uma meta que você não está acostumado a fazer. Isso te libera a alta performance, ou seja, você passa daqui para cá, você faz coisas diferentes. Inventores, psicólogos, advogados, engenheiros, médicos, médicas, funcionários públicos, empresários, empresárias de sucesso, elas fazem coisas todos os dias, não têm certeza, agem apesar da incerteza, mas o que acontece? Eles fazem, elas fazem. Se existe algo na sua vida que você deseja fazer e há anos, você não quer fazer, pensa nisso. Chegou o momento de você realizar isso. E a única forma de você realizar isso é ação, atitude, decisão. Decisão é uma palavra latina que significa a origem do cortar. Então corta esse passado de fracasso, medíocre. E você sabe disso. Você pode estar sofrendo por causa desse passado, está ali, ó, tá pra lá. Você não aguenta mais pensar nisso. Então recondiciona, se dá uma chance, se ama mais, se dá uma oportunidade de fazer diferente hoje. E vai com medo mesmo se tiver com medo. Porque assim você condiciona, você cria novas sinapses cerebrais. E é isso que acontece com a neurociência explicando, né? Você o quê? Você tira as conexões cerebrais que estavam em conexão, né? E o que? Você cria um afastamento. E o afastamento também gera a possibilidade do seu cérebro novamente se conectar, mas com algo positivo. E a maior forma de você visualizar que algo está doendo na sua vida é se você está fora da sua zona de conforto. Quando você está fora da sua zona de conforto, você acha que está tudo dando errado, tudo está incerto, eu tô com muito medo, Diego, eu não sei se está dando certo, não sei se estou indo para o caminho certo. É aí, minha amiga, meu amigo, que você sabe que está no caminho certo. Porque teu cérebro ele tem tanto medo de você fazer algo diferente que ele vai te passar mais medo. Mas continua em frente. Eu sei disso porque eu estudo isso. Eu não quero te dizer, daqui não é papinho de autoajuda, eu falo isso todo o vídeo, porque isso é real, isso é neural, isso é biológico. Se você acredita nisso, vá em frente. Mas atitude é o destino do seu sucesso. Atitude, decisão, fazer algo, agir, levantar da cadeira, pular, correr, fazer algo diferente, trabalhar, ligar para alguém que você precisa ligar hoje, que faz anos que você não liga, isso só você pode fazer. Então o sucesso, né, se você quer vencer os seus medos com essas 3 estratégias, você consegue. Mas depende muito mais de você do que de mim, que está assistindo, né, que estou fazendo esse vídeo para você. Mas muito mais. Eu passo agora a bola para você que pense nisso hoje, mas mais do que isso, faça mais por você que você merece, tá bom? Um beijo, um abraço, viva com amor e nos vemos em mais vídeos aqui no canal. Até mais, tudo de bom!